E agora, amiguinhos, para que vocês dominem completamente essa questão dos arcos trigonométricos com relação à questão da orientação, se é positivo ou negativo, se tem mais de uma volta ou não, vamos ver essa animação aqui na multimídia. Eu queria que nessa parte daqui vocês prestassem muita atenção a essa janela aqui, que é onde eu ponho a medida do arco, a amplitude do arco, ok? E após eu clicar aqui no seletor, tá certo? Aí ele vai percorrer aí para você ter uma perfeita noção. Por exemplo, o arco que mede 0 grau, ele começa na origem dos arcos, que é o ponto A origem dos arcos, termina na origem dos arcos e não faz percurso. Mas, por exemplo, vamos colocar aqui um arco de 150 graus, ok? Com muita calma nessa hora. Vamos colocar aqui um arco de 150 graus. 150 graus. É um arco positivo, o deslocamento dele vai ser no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, e ele sequer completará meia volta no sentido anti-horário, tá certo? Porque para completar meia volta ele teria que medir 180 graus. Ele vai ter a sua extremidade aqui no segundo quadrante, faltando 30 graus para completar meia volta. Vamos lá? Então veja como é esse arco. Olhe ele. Olha o arco de 150 graus. Perceberam direitinho? Sensacional. Como é que seria um arco? Vamos substituir agora um arco de menos 150 graus. Um arco de menos 150 graus. Cadê o menos, meu Deus, aqui? Menos 150 graus. Bora lá? Play. Play. Pronto. Está aqui o arco de menos 150 graus. A origem dele é em A, a extremidade dele fica em B. Como é que seria um arco de 270 graus? 270 graus. Play. Sensacional. Como é que seria um arco de menos 270 graus? Play. Cadê? Play. Tá certo? Sensacional. Agora um negócio bem bacana. E um arco de 380 graus. Ora, é positivo, tem que ser no sentido anti-horário, no sentido contrário dos ponteiros do relógio, mas como ele vai ter 380 graus, ele vai dar uma volta completa, vai adentrar a segunda volta e vai percorrer 20 graus na segunda volta. Um arco de 380 graus. Alô, amigos? Agora, que beleza, né? Uma volta completa, mais 20 graus. E como seria um arco de menos 380 graus? Menos 380 graus. Menos 380 graus é sair da origem, no sentido negativo, dar uma volta completa, que seria menos 360 graus retornando à origem, adentrar a segunda volta no sentido negativo e percorrer mais 20 graus. Vai ser um arco de quarto quadrante. Olha o play. Opa, agora já. Esse é um arco de menos 380 graus. Uma volta completa no sentido negativo
e ainda percorre 20 graus no sentido negativo, completando os 380 graus. E como é que seria um arco? Vamos brincar agora, a brincadeira pesada mesmo. Bora! Como é que seria um arco de 1560 graus? Olha lá, 1560 graus. Como é positivo, vai ser no sentido anti-horário. Bora zerar. Zerou. Lá vai. Play. Então, um arco de 1560 graus, ele sai da origem dos arcos, dá uma volta completa, 2, 3, 4 voltas completas. 4 voltas completas são 4 vezes 360 graus, 1440 graus. E anda mais 120 graus. A menor determinação positiva dele é 120 graus. A extremidade dele coincide com a extremidade do arco de 120 graus. Né? E como é que seria o arco? De menos 1560 graus. Zerei. Agora, já! Então ele sai da origem dos arcos, mas como é menos, vai ser no sentido horário, que é o sentido negativo, vai dar uma volta completa, 2, 3, 4 voltas completas no sentido horário, que é o sentido negativo, 4, né? E ainda percorre mais 120 graus no sentido negativo. Ele é um arco de terceiro quadrante. Sensacional. Como é que seria um arco? Agora já virou brincadeira, já está até redundante, de 2000 graus. Zerou. Play. Um arco de 2000 graus, ele daria 2000 graus é 200 mais 5 vezes 360 graus. Então ele dá 5 voltas completas e ainda percorre mais 200 graus. Se ele dá 5 voltas completas, ele sai da origem no sentido positivo, uma volta, 2, 3, 4, 5 vezes 360 graus dá 1800 graus e anda mais 200 graus, 1800 graus mais 200 graus vai dar exatamente 2000 graus. Espero que todos tenham entendido o porquê de no círculo trigonométrico você poder ter arcos positivos, arcos negativos, positivos com medidas maiores do que 360 graus e negativos com medidas menores do que 360 graus. Parabéns a todos que entenderam. Querem mais um ensaiozinho? Eu gosto de ser repetitivo. Quem não gostar, pula, adianta o vídeo. Não é verdade? Um arco de menos 3.000 graus ou 3.000 graus negativos. Bora zerar. Tirou o anterior, né? E agora vamos percorrer no círculo trigonométrico um arco de 3.000 graus negativos. 3.000 graus negativos. Olha lá, play. Um arco de 3.000 graus negativos é 8 vezes 360 graus no sentido negativo, ele dá 8 voltas completas no sentido horário e ainda avança no sentido horário que é negativo, 120 graus. Não é verdade? Está aí o arco. Sensacional. Espero que todos tenham entendido.
Agora vamos aprender outra coisinha aqui de mais interessante, muito interessante. Vamos ver um exercício, é um aprendizado através do exercício. Deixa-me limpar a tela. Limpamos. E agora vamos ver o seguinte, tela cheia para ficar bem bacana, esse exercício. O que é que esse exercício diz? Ele diz assim: complete com as medidas das menores determinações positivas. Quando ele diz a medida das menores determinações positivas, ele está querendo que você considere só na primeira volta no sentido positivo. Dos arcos trigonométricos com extremidade nos pontos da circunferência. Então veja, ele me dá aqui um arco de 30 graus, 45 graus e o de 60 graus. E ele quer que eu dê a menor determinação positiva desses três arcos no segundo quadrante, desses três arcos no terceiro quadrante e desses três arcos no quarto quadrante. Vai ser muito fácil, porque veja, aí basta ter estudado simetrias. Veja que a extremidade desse arco está no primeiro quadrante, esse está no segundo quadrante, e esses dois pontos são simétricos um do outro em relação a estas ordenadas. Se daqui para aqui tem 30 graus, daqui para aqui tem 30 graus. Então, esse arco, partindo lá da origem, falta 30 graus para ele completar os 180. Então, esse arco mede 150 graus. Por sinal, esse arco e esse, o arco de 30 graus e o arco de 150 graus, são dois arcos suplementares. Quando dois arcos são suplementares, suas extremidades estão uma no primeiro quadrante e a outra no segundo quadrante, e são simétricas as extremidades em relação a estas ordenadas. E a MDP, menor determinação positiva, do que está no segundo quadrante, é sempre 180 graus menos a MDP do que está no primeiro quadrante. Então esse aqui é o suplemento de 45 graus. Mede quanto a MDP? 180 graus menos 45 graus. 135 graus. Esse daqui é o suplemento do de 60 graus. Mede quanto? 180 graus menos 60 graus. 120 graus. Já, por exemplo, essa extremidade aqui, ela está no terceiro quadrante e ela é simétrica. E a simetria é central da extremidade do de 30 graus. Então, este arco, um arco com extremidade nesse ponto, e o de primeiro quadrante, cuja extremidade é assimétrica dela em relação à origem, são dois arcos esplementares. E quando dois arcos são esplementares, a medida da MDP do de terceiro quadrante é a medida da MDP do de primeiro quadrante mais 180 graus. Então aqui é 180 graus mais 30 graus, 210 graus. Esse é o esplemento do de 45 graus. 180 graus mais 45 graus, 225 graus. E essa daqui é o esplemento do de 60 graus. 180 graus mais 60 graus, 240 graus. Agora,
E essa extremidade aqui? Essa extremidade é simétrica da extremidade do de 30 graus em relação ao eixo das abscissas. Então, um arco que tem essa extremidade no quarto quadrante e ela é simétrica de um arco que tem extremidade no primeiro quadrante em relação ao eixo das abscissas, esses dois arcos são replementares. E quando dois arcos são replementares, a medida do de quarto quadrante é 360 graus menos a medida do de primeiro quadrante. Se a medida do de primeiro quadrante é 30 graus, a do quarto quadrante é 360 graus menos 30 graus, que são 330 graus. O replemento de 30 graus, 330 graus. O replemento de 45 graus é 360 graus menos 45 graus, 315 graus. E o replemento de 60 graus é 360 graus menos 60 graus, 300 graus. Então, olha só. Quando for suplemento, meu Deus, está secando. Quando for suplemento, tá? Vai ser 180 graus menos x, se o arco de primeiro quadrante mide x. Quando for esplemento, 180 graus mais x. E quando for replemento, 360 graus menos x. Então, os de segundo quadrante são suplementos dos de primeiro, e a medida é 180 graus menos a do primeiro. Quando for esplemento, está no terceiro quadrante, esplemento do de primeiro, 180 graus mais a medida do primeiro. E no quarto quadrante, replemento, 360 graus menos a MDP de primeiro. 180 menos x no segundo quadrante, 180 mais x no terceiro quadrante, 360 menos x no quarto quadrante, sendo x um arco de primeiro quadrante. 180 menos x, suplemento de x, e as extremidades são simétricas em relação ao eixo das ordenadas. Os esplementos, 180 mais x, e as extremidades são simétricas em relação à origem. E no quarto quadrante são os replementos de x com medida 360 menos x, e a simetria é axial, é de reflexão em relação ao eixo das abscissas. Sensacional. Continuando. Isso mesmo que você fez com graus, você pode fazer com radianos. Só que ao invés de 180 graus é π, ao invés de 360 graus são 2π, tá certo? Então os suplementos, π menos x, os esplementos, π mais x, e os replementos, 2π menos x. Então aqui estão os arcos de primeiro quadrante, e aqui estão os seus suplementos. Agora eles estão em radianos. Esse é o suplemento de π sobre 3. Simetria de reflexão, simetria axial em relação ao eixo das ordenadas. Então esse arco vai medir π menos π sobre 3. Dá para fazer de cabeça ou não? π menos π sobre 3, 2π sobre 3. E esse, π menos, esse é o suplemento de π sobre 4. π menos π sobre 4, 3π sobre 4 radianos. E esse é o suplemento de π sobre 6. π menos π sobre 6, 5π sobre 6.
E estes são os esplementos. Os esplementos de x, se x for arco de primeiro quadrante, é π mais x. Então esse é o esplemento de π sobre 6. Então ele é π mais π sobre 6, 7π sobre 6. Esse é π mais π sobre 4, 5π sobre 4. E esse é π mais π sobre 3, 4π sobre 3. Né? O esplemento de π sobre 3 radianos, 4π sobre 3 radianos. Aqui, bora botar a setinha. Esse é o suplemento de π sobre 3. π mais π sobre 3, 4π sobre 3. Evidentemente, tudo em radianos, 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 radianos. E agora os replementos. Aqui é suplemento, aqui é esplemento e aqui é replemento. Esse, ó, se fosse em graus, o replemento é 360 graus menos o de primeiro quadrante. Mas como é em radianos, é 2π menos o de primeiro quadrante. Esse é o replemento de π sobre 3. Então é 2π menos π sobre 3, que dá 5π sobre 3 radianos. Tá conseguindo enquadrar direitinho? Esse é o replemento de π sobre 4. 2π menos π sobre 4, 7π sobre 4 radianos. E este é o replemento de π sobre 6. De π sobre 6. Se é o replemento de π sobre 6, 2π menos π sobre 6, que é 11π sobre 6 radianos. Os suplementares, extremidades simétricas em relação ao eixo das ordenadas. Os esplementares, extremidades simétricas. Extremidades simétricas em relação à origem. E os replementares, por exemplo, esse e esse, extremidades simétricas em relação ao eixo das abscissas. E se um arco de primeiro quadrante medir x, o seu suplemento no segundo quadrante mede 180 graus menos x, ou π menos x se tiver em radianos. Seu esplemento no terceiro quadrante mede esplemento de x, 180 graus mais x, se tiver em radianos, π radianos mais x. E se for no quarto quadrante, é o replemento de x, e o replemento de x é 360 graus menos x, se for em graus, ou 2π menos x, se for em radianos. Então, se x é um arco de primeiro quadrante, seu suplemento no segundo, 180 graus menos x, e as extremidades simétricas em relação ao eixo das ordenadas. Seu esplemento no terceiro quadrante, 180 graus mais x, e suas extremidades são simétricas em relação à origem. E se for no quarto quadrante, tá certo? É o replemento de x, tá? 360 graus menos x, ou 2π radianos menos x, e suas extremidades são simétricas em relação ao eixo das abscissas. Até a próxima aula com as funções seno e cosseno e a conclusão de todo o programa do Enem, com essa conclusão do capítulo 16 de trigonometria. Um beijo e até mais.